Olá, meu nome é Wagner Ribeiro e bem-vindo ao meu curso online. É, Cuidando de quem cuida, para pastores. E, e eu vou te ensinar passo a passo o chamado e o peso do ministério. O curso ele está dividido em 5 módulos e você vai aprender tudo em aulas curtas, diretas e ao ponto, mostrando na prática tudo que você deve fazer para ter sucesso na sua vida ministerial. E eu também quero te dizer que temos um canal direto para dúvidas aqui. E se você tiver dúvidas aqui, e se você tiver dificuldade de acessar algumas aulas, ou tiver dúvida sobre as aulas, basta enviar um e-mail para Wagner Rieiro, tudo junto, 993 gmail.com. E nesse suporte eu vou te ajudar na dificuldade que você tem. Neste primeiro módulo nós vamos aprender o chamado e o peso do chamado ministerial. E falar de chamado não tem como não falar da azeitona, né? Do aperto a qual ela é levada do extremo para que possa desenvolver habilidades e capacidades de acreditar que damos conta do nosso chamado, não porque ele é nosso, mas porque ele vem de Deus. E temos que reconhecer a nobreza do chamado pastoral e refletir sobre os fardos que acompanha este chamado, aprendendo a lidar com eles de forma bastante saudável. Nobreza do chamado. Então, pastorear é cuidar, é guiar, é proteger o rebanho de Deus. Pois o chamado, ele não é apenas uma profissão, é um propósito de vida. Então lembre-se, você foi escolhido não por méritos, mas por graça. A graça de Deus te alcançou, a graça de Deus me alcançou. Então, o chamado não pode ser porque eu estou passando por uma escassez. Não. Ou talvez você ainda não entendeu. Mas quando Deus ele te chama, Deus não te chama para tentar nada. Porque o chamado, ele não é para quem está frustrado com alguma coisa, que não deu certo. Ele não pode ser conduzido por causa de suas frustrações anteriores, não. Eu não dei certo na minha empresa, então eu vou virar pregador. O meu CNPJ ele está cheio, então eu vou virar um pastor. Não. Todos que Jesus chamou estava fazendo alguma coisa. Então não é o que você tem que dar, é o que você é capaz de renunciar. Então, o peso ministerial. As demandas emocionais e espirituais
são intensa e muitas das vezes o pastor precisa ser forte mesmo quando ele está fraco. O excesso, às vezes, de responsabilidade pode gerar esgotamento e culpa. Vou deixar aqui uma pergunta no ar para você. Como tem carregado o teu chamado? O chamado de Deus? É com alegria ou com peso? Então, vou deixar aqui uma dica boa. Uma dica boa, que é o diário do pastor. Então, reserve 10 minutos por dia para escrever uma motivação de gratidão. E agora, continuando, a solidão do púlpito. Como lidar com isso? A solidão do púlpito. Porque eu creio que você que é pastor, que você já pensou em desistir da sua fé, e eu creio que sim. E quando nós pensamos em parar na nossa caminhada, você pensou que estivesse se dando tudo de si, aí ainda não foi o bastante e você sente aquele vazio enorme e você pensa, poxa, eu cuido de todos e quem está do meu lado não cuida de você, porque parece que você não precisa de cuidado, né? Creio que muitas pessoas já se sentiu assim. E, e esta dor, ela vem muito sorrateira. Eu costumo dizer que a solidão, às vezes, ela é barulhenta demais. E esta dor, ela vem muito sorrateira, mas é exatamente neste lugar de solidão, de frustração, que a fonte não vem do ministério, da sua performance maravilhosa que você faz, mas ela vem da comunhão do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos somente parar um pouco e descansar e recarregar as nossas baterias, recarregar o nosso fôlego e recomeçar. Então nós precisamos compreender a solidão ministerial, e ela é real e ela é muito comum, e aprender de forma saudável de criar conexões e apoio. Porque a liderança, muitas das vezes, impede a amizade sincera, eu digo, bastante genuína, né? Por medo, às vezes, de se expor. E eu quero falar com você que não foi assim que Deus ele planejou. Ele criou o ser humano para viver em comunidade. Então, pastores também precisam de ombros, amigos. Então, o versículo chave de hoje aqui que eu deixo para você melhor é ser dois do que um. Eclesiastes 4, do versículo do 9 ao 10. Agora, vamos falar sobre as estratégias contra a solidão. Nós aprendemos sobre o peso do chamado
a nobreza do chamado e sobre o peso invisível. Agora vamos falar sobre as estratégias contra a solidão. Porque nós, até agora, já aprendemos sobre o peso do chamado, a nobreza do chamado, sobre o peso invisível e a solidão do púlpito. E não foi sempre assim que Deus planejou. E agora vamos aprender para fechar esse módulo, que é a estratégia contra a solidão, que pode ajudar a entrar em grupos de apoio, por exemplo, outros pastores, outros líderes e confiáveis. Buscar mentores ou conselheiros. Invista em amizades fora do seu ambiente ministerial, com conexões, com o exercício de hoje para você é lista de conexão. Então, faça uma lista. E nessa lista você escreve uma pessoa que você pode ser totalmente sincera. Depois você põe mais um colega de ministério que te inspire. Um amigo fora do contexto eclesiástico. E vamos embora para cima e eu te vejo no segundo módulo.